Despertar Digital apresenta o livrinho azul, Cone Mendes, o Manual de Metafísica em termos simples. Um dos manuais didáticos mais fantásticos sobre como criar a vida que deseja. Advertência: todo livro metafísico necessita ser lido várias vezes, porque cada vez que se lê, compreende-se um pouco mais. No entanto, é importante lembrar que apenas o que é praticado permanece conosco. O que é apenas lido e não praticado desaparece. Para melhorar a compreensão e retenção de um livro metafísico, recomenda-se tomar notas enquanto se lê, comentar o livro com outras pessoas, praticar a meditação, aplicar as ideias aprendidas na vida cotidiana e ler vários livros e autores sobre o mesmo tema. Ler e aprender é um processo contínuo, e a compreensão e a retenção melhoram com o tempo e a prática. Neste livro, você vai aprender sobre os princípios da metafísica, a lei da atração, o poder do pensamento positivo, e como usar as afirmações para transformar a sua vida. O livro é uma obra de referência para quem busca o autoconhecimento, a espiritualidade e a prosperidade. Além disso, o livro é escrito em uma linguagem simples e acessível, com exemplos práticos e exercícios para aplicar os ensinamentos no seu dia a dia. Se você quer descobrir como este livro pode ajudar você a alcançar os seus sonhos, ouça este audiolivro completo e se inspire. Se gostar destes ensinamentos e quiser ajudar o canal a continuar crescendo, deixe seu like, inscreva-se no canal e se houver alguma forma de lhe ajudarmos, conte-nos através dos comentários. Boa sorte! Introdução. O presente livrinho está escrito no que a autora chamava palavras de um cêntimo, ou seja, nos termos mais simples possíveis para que seja compreensível àquele que precisa conhecer a verdade de Deus, e que não tem conhecimento para poder digerir os textos de psicologia e metafísica, tal como foram escritos em sânscrito. Sempre que ouvimos ou lemos algo novo, desconhecido para nós, desperta células que estavam adormecidas em nosso cérebro. Na segunda vez que nos deparamos com essa nova ideia, nós compreendemos-la um pouco melhor. As células começam a trabalhar na ideia, e depois de pouco tempo, ela ilumina-se na nossa mente. Ou seja, aceitamos a ideia, adotamos-la e colocamos-la em prática automaticamente. É assim que despertamos, aprendemos, evoluímos e avançamos. Não é necessário fazer esforços sobre-humanos para que as coisas entrem na nossa cabeça. É um processo natural. Só temos de estar dispostos a ouvir, ler, reler e reler novamente até sentirmos que o aprendizado é automático. Isso é tudo. Tenha sempre contigo, em sua bolsa ou em seu bolso, um exemplar deste livrinho. Ponha outro em sua mesa de cabeceira à noite. Releia-os com frequência, sobretudo sempre que surgir um problema. Sempre que for confrontado com uma situação angustiante ou perturbadora, vai acontecer-lhe uma coisa espantosa, e o livrinho vai abrir-se na página que quer consultar e vai pensar: parece que isto foi escrito para mim. Jesus Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. A metafísica é uma destas moradas, ou seja, o estudo das leis mentais espirituais. Ela não se confunde com o espiritualismo, embora este último seja também uma morada na casa do Pai. Que este pequeno trabalho vos traga toda a paz e prosperidade que tem trazido a tantos outros. Deus te abençoe. Cato que vai realizá-lo ou recebe instruções ou estuda as técnicas do negócio. Entretanto, há alguém que empreende sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnica, sem bússola, compasso ou desígnio, sem noção do que vai encontrar. É o ser humano, que é lançado na tarefa de viver, sem sequer saber o que é a vida, sem saber por que algumas vidas são passadas em grande opulência e satisfação, enquanto outras são passadas em extrema miséria e sofrimento. Alguns começam com todas as vantagens que a natureza pode conceber, e ainda assim, são perseguidos por um rastro de calamidades. E o ser humano luta com conjecturas, todas erradas, e o dia de sua morte chega sem que ele tenha sequer imaginado a verdade de tudo isso. Aprenda a grande verdade. O que você pensa se manifesta. Os pensamentos são coisas. É a sua atitude que determina tudo o que lhe acontece. Teu próprio conceito é o que tu vês.
não só no teu corpo e no teu caráter, mas no exterior, nas tuas condições de vida, no material. Sim, tal como ouves. Pensamentos são coisas. Agora verás. Se tiveres o hábito de pensar que és saudável, faças o que fizeres, serás sempre saudável. Mas você muda sua maneira de pensar. Você se deixa infundir o medo das doenças e começa a adoecer. Você perde a saúde. Se você nasceu na riqueza, é possível que você sempre seja rico, a menos que alguém o convença de que existe o destino, e comece a acreditar que o seu pode mudar de acordo com os solavancos e reviravoltas, porque assim você está acreditando. Lei. Um princípio. Sabes o que é um princípio? É uma lei imutável, que nunca falha. Esta lei é chamada de princípio do mentalismo. Se em sua mente está enraizada a ideia de que os acidentes nos espreitam a cada passo, se acredita que as mazelas da velhice são inevitáveis, se está convencido de sua mal ou boa sorte, o que quer que você espere normalmente, no bem ou no mal, essa é a condição que verás se manifestar na tua vida e em tudo o que fizeres. É por isso que te acontece. Nunca estamos conscientes das ideias que preenchem a nossa mente. Elas vão se formando de acordo com o que nos ensinam, ou o que ouvimos dizer. Como quase todos ignoram as leis que regem a vida, as chamadas leis da criação, quase todos nós passamos a vida toda fabricando condições contrárias. Vendo aquilo que prometia ser tão bom tornar-se mal, tateando, por assim dizer, às cegas, sem bússola, sem leme, sem orientação, nem compasso, atribuindo nossos males à própria vida, e aprendendo à força de golpes e pancadas, ou atribuindo-os à vontade de Deus. Com o que ouviu até aqui, deves ter se dado conta de que o ser humano não é o que lhe fizeram crer, isto é, uma cortiça no meio de uma tempestade, atirada para cá e para lá, de acordo com a força das ondas. Nada disso. A sua vida, o seu mundo, as suas circunstâncias, tudo o que ele é, tudo o que lhe ocorre, são criações suas e de mais ninguém. Ele é o rei de seu império e se sua opinião é precisamente a de que não passa de uma rolha no meio de uma tempestade, então que seja. Ele acreditou nisso e permitiu. Nascer com livre-arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolher. Mas, escolher o quê? Pensar negativa ou positivamente? Pessimista ou otimista? Pensar no feio e mal, o que produz o feio e o mal? Ou pensar bom e belo, que produz bom e belo exterior ou interiormente? A metafísica sempre ensinou que o que pensamos muitas vezes passa para o subconsciente e ali se instala atuando como um reflexo. A psicologia moderna, finalmente, o descobriu. Quando o ser humano é apanhado pelos efeitos da sua ignorância, isto é, quando provocou a calamidade sobre si próprio, se volta para Deus e lhe suplica que o livre do sofrimento. O homem vê que Deus às vezes o atende e que outras vezes, inexplicavelmente não atende. É neste último caso que os seus familiares o consolam, dizendo-lhe que é preciso resignar-se à vontade de Deus. Por outras palavras, todos presumem que a vontade do Criador é má, mas ao mesmo tempo, a religião ensina que Deus é nosso Pai. Um Pai, todo amoroso, bondoso, misericordioso, sábio e eterno. Toda sabedoria e eterno. Vês como estas duas teorias não concordam? Parece-vos de bom senso que um Pai todo amoroso e infinitamente sábio possa sentir e expressar má vontade para com os seus filhos? Nós, pais e mães mortais, nunca seríamos capazes de atribuir a um filho os crimes que atribuímos a Deus. Nós não seríamos capazes de condenar ao fogo eterno uma criatura nossa, por uma falha natural da sua condição mortal, e consideramos que Deus é capaz. Ou seja, sem que tenhamos consciência disso, atribuímos a Deus a natureza de um magnata caprichoso, vingativo, justiceiro e mal intencionado, à espera da nossa mais pequena infração para nos infligir castigos desproporcionados. É natural pensar assim, quando nascemos e vivemos na ignorância das regras e leis fundamentais da vida. Já dissemos a razão de nossas calamidades. Produzimos-las com os nossos pensamentos. É nisso que somos imagem e semelhança do Criador. Somos criadores. Os criadores, cada um de nós, da nossa própria manifestação. Agora, por que é que Deus parece estar presente umas vezes e outras não?
Verás. A oração é o pensamento mais puro e elevado que pode ser pensado. É a polarização da mente no grau mais altamente positivo. São vibrações de luz que lançamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Essas vibrações devem transformar instantaneamente em perfeitas e belas todas as condições de escuridão circundantes, como quando se leva uma lâmpada a um quarto que está às escuras. Desde que aquele que reza pense e acredite que esse Deus a quem ele reza é um Pai amoroso que deseja dar todo o bem ao seu filho. Nesse caso, Deus atende sempre. Mas como geralmente a humanidade tem costume de pedir assim: ai Deus Pai, tira-me desta enrascada, pois sei que pensarás que não é bom para mim, então, por que me queres impor esta prova? Por outras palavras, ele já negou qualquer possibilidade de receber. Tem mais fé no Deus que nos ensinaram, caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, que só espera que cometamos a primeira infração para nos infligir castigos de crueldade satânica. Pois aquele que assim pede, só recebe segundo a sua própria imagem de Deus. É tão simples como vos digo. Agora nunca mais esqueça que a vontade de Deus para você é o bem, a saúde, a paz, a felicidade, o bem-estar, tudo de bom que Ele criou. Nunca mais te esqueças que Deus não é o juiz, nem o policial, nem o carrasco, nem o tirano que te fizeram crer. A verdade é que Ele criou 7 leis, 7 princípios que atuam em tudo e sempre. Eles não descansam um só minuto. Eles zelam pela manutenção da ordem e da harmonia em toda a criação. No espírito não há necessidade de vigilantes. Aquele que não marcha com a lei, castiga-se a si próprio. O que pensas manifesta-se, por isso aprende a pensar corretamente com a lei, para que todo o bem que Deus quer para ti se manifeste. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós do que os nossos pés e as nossas mãos, mais ainda do que a nossa respiração, de maneira que não precisamos gritar para que Ele nos ouça. Basta pensar nele, para que o que parece estar fora de ordem comece a encaixar-se no seu lugar. Ele nos criou. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe por que agimos desta ou daquela maneira, e não espera que nos comportemos como santos quando estamos apenas aprendendo a caminhar nesta vida espiritual. Peço-vos que não acreditem em nada do que vos estou a dizer sem primeiro verificarem. É seu direito divino e soberano. Não faças o que tens feito até agora, aceitar tudo o que ouves, e tudo o que vês sem te dar a oportunidade de julgar entre o bem e o mal. Capítulo 2. A mecânica do pensamento. Durante todo o dia e toda a noite, estamos pensando em um número infinito de coisas diferentes. Uma espécie de filme cinematográfico constante, embora desconectado, passa por nossa mente. Entre tantas ideias diferentes, paramos para contemplar, examinar ou estudar algumas mais do que outras. Por quê? Porque elas estimularam nossos sentimentos. Produziram em nós um sentimento de medo ou antipatia, de simpatia ou pena, um sentimento de gostar ou não gostar, não importa. O fato é que por causa desse sentimento, a ideia nos interessa, nós a analisamos mais tarde, talvez a discutamos com outra pessoa. Isso é meditar. E o que é meditado dessa forma passa para o subconsciente e fica registrado lá. Quando uma ideia é registrada no subconsciente, ela se torna um reflexo. Você sabe que quando o médico bate em você com um objeto em um local próximo ao joelho, sua perna dá um salto. Você foi tocado em um ponto sensível e reagiu, não é mesmo? Da mesma forma, toda vez que algo acontece em sua vida que se refere a uma das ideias que estão gravadas em seu subconsciente, o reflexo reage exatamente da maneira como foi gravado. Você adota uma atitude de acordo com o sentimento original que sentiu quando pensou nessa ideia pela primeira vez. Os metafísicos chamam isso de conceito, ou seja, uma crença, uma convicção. O subconsciente não tem discernimento. Ele não decide nada, não tem opinião, não pensa por si mesmo, não tem poder de protesto, não tem vontade própria. Essas não são suas funções. Sua única função é reagir, colocando em ordem o reflexo que lhe foi dado. Ele é, nesse sentido, um maravilhoso arquivo, secretário, bibliotecário automático que não descansa nem falha. Ele também não tem senso de humor.
Ele não sabe quando uma ordem foi dada em tom de brincadeira ou a sério. Portanto, se o seu nariz estiver um pouco protuberante, e se você, para fazer os outros rirem, adotar a piada de chamá-lo de meu nariz de batata recheada, por exemplo, como o subconsciente é um servo exato, não tem senso de humor e só sabe obedecer incondicionalmente. Ele tentará por todos os meios cumprir a ordem dada a ele por suas palavras e seus sentimentos, e você verá seu nariz ficar cada vez mais parecido com uma batata recheada. A palavra metafísica significa além do físico, ou seja, a ciência que estuda e lida com tudo que é invisível aos sentidos físicos. Ela lhe dá a razão de tudo o que não entendemos, de tudo que é misterioso, e é exata, como você verá ao ouvir este pequeno livro. Agora veja. Você se lembra da primeira vez que ouviu a palavra frio? Você era muito pequeno. Os mais velhos diziam essa palavra. Eles o ensinaram a temê-la. Disseram-lhe para não molhar os pés, para não ficar em uma corrente de ar, para não se aproximarem de alguém que estivesse resfriado e que se apegasse a eles, etc., etc., etc. Tudo isso ficou gravado em seu subconsciente e formou um reflexo ali. Você nunca precisou se lembrar dos avisos dos mais velhos. O dano estava feito. A partir de então, seu subconsciente lhe causou um resfriado, o melhor que pôde, toda vez que você ficava em uma corrente de ar, toda vez que seus pés se molhavam, toda vez que você se aproximava de um resfriado e toda vez que ouvia falar de uma epidemia de gripe ou resfriado. Por causa dos mais velhos, por causa do que ouviu os outros dizerem, por causa do que leu em jornais e propagandas, no rádio e na televisão, e acima de tudo, por ser ignorante da verdade metafísica da vida, você aceitou essas ideias errôneas e elas se tornaram reflexos que agem sem sua premeditação, automaticamente, e que são a causa de todos os males que o afligem em seu quadro de vida. Você tem uma carga volumosa de ideias estranhas que afetam todos os departamentos de sua vida, seu corpo, sua alma e sua mente. Se não as tivesse aceitado, se pelo seu direito de livre-arbítrio de escolha, aceitação e rejeição, não tivesse aceitado o negativo, não haveria germe, vírus ou poder no mundo que pudesse ter atacado ou convencido seu subconsciente a agir de forma negativa. Então não há germe, vírus ou poder no mundo que pudesse ter atacado ou convencido seu subconsciente a agir de forma negativa, e nenhum poder no mundo que pudesse ter atacado seu subconsciente a agir de forma negativa. Sua vontade, negativa ou positiva, é o ímã que atrai os germes, as circunstâncias adversas ou as boas. Como já dissemos, sua atitude negativa ou positiva em relação aos eventos determina os efeitos para você. Capítulo 3. A fórmula infalível. Verificamos que toda mente humana contém um acúmulo de opiniões, convicções ou concepções errôneas, contrárias à verdade e em conflito com os princípios básicos da criação, e que se manifestam perenemente em condições externas, todas aquelas calamidades e sofrimentos que afligem o ser humano e o mundo em geral. Doenças, acidentes, enfermidades, brigas, desarmonias, escassez, fracassos e até mesmo a morte. Felizmente, nada disso está de acordo com a verdade do ser. Felizmente, há uma maneira de apagar todas essas crenças falsas e substituí-las pelas corretas, que não apenas produzem condições e circunstâncias positivas, boas, felizes e corretas, mas, uma vez que o erro é corrigido e a verdade é estabelecida no subconsciente, as coisas negativas nunca mais podem acontecer em nossa vida. A ordem foi alterada. O ímã mudou seu polo. É absolutamente impossível atrair algo que ainda não tenha encontrado sua correspondência em nós. A fórmula infalível é a seguinte: sempre que algo indesejável lhe acontecer, sempre que você ficar doente, sempre que um acidente lhe acontecer, sempre que você for roubado, ofendido ou molestado, ou que você é a causa de algum mal para outra pessoa ou para si mesmo, se você sofre de um defeito físico, moral ou de caráter, se não gosta de alguém, se o detesta, ou se ama demais e sofre por isso, se é torturado pelo ciúme, se apaixona por alguém que pertence a outro, se é vítima de injustiça ou de dominação de outra pessoa,
Esta lista é interminável, portanto, forneça a si mesmo a condição que o está afetando. Conheça a verdade. Assim, Jesus Cristo, o maior de todos os mestres da metafísica, disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade, a lei suprema, é a harmonia perfeita, a beleza, a bondade, a justiça, a liberdade, a saúde, vida, a inteligência, a sabedoria, o amor, a bem-aventurança. Todo o oposto é aparência. É contrário à lei suprema da harmonia. Perfeita, portanto, é uma mentira porque é contrário à verdade. Seu eu superior é perfeito, neste momento e sempre foi perfeito. Ele não pode ficar doente porque é vida. Não pode morrer pelo mesmo motivo. Não pode envelhecer. Não pode sofrer. Não pode ter medo. Não pode pecar. Não pode lutar. Nunca pode mudar. Ele é belo. É amor, inteligência, sabedoria, bem-aventurança. Isso é a verdade. É a sua verdade, a minha verdade, a verdade de todos os seres humanos, neste exato momento. Não é que o ser humano seja Deus. Assim como uma gota de água do mar não é o mar, mas ela contém tudo que forma e contém o mar em um grau infinitesimal, e para um átomo, essa gota de água é um mar. O que quer que você esteja manifestando, o que quer que esteja acontecendo com você contrário à perfeita harmonia, ou o que quer que você mesmo esteja fazendo ou sofrendo contrário à perfeita harmonia, deve-se a uma crença equivocada que você criou, você sabe, e que está reflexivamente jogando fora e atraindo seu igual de fora. Isso não tem nada a ver com seu eu superior. Ele continua a ser perfeito. Suas condições e sua situação são perfeitas. Agora, em cada uma das circunstâncias listadas acima, você deve se lembrar do que acabei de dizer, em primeiro lugar, e depois dizer mentalmente ou em voz alta, conforme desejar: eu não aceito isso. Diga isso com firmeza, mas com infinita gentileza. O trabalho mental não precisa de força física. Nem o pensamento nem o espírito têm músculos. Quando disser eu não aceito, faça-o como se estivesse dizendo eu não tenho vontade, calmamente, mas com a mesma convicção e firmeza, sem gritar, sem violência, sem um movimento, sem brusquidão. Depois de dizer eu não aceito, lembre-se de que seu eu superior é perfeito, que suas condições são perfeitas. Agora diga: declaro que a verdade desse problema é harmonia, amor, inteligência, justiça, abundância, vida, saúde, etc. O que quer que seja o oposto da condição negativa que está se manifestando naquele momento. Obrigado, Pai, por ter me ouvido. Você não precisa acreditar cegamente no que está ouvindo. Você precisa ver por si mesmo. Na linguagem metafísica, isso é chamado de tratamento. Após qualquer tratamento, é preciso manter a atitude declarada. Não se pode deixar que a dúvida se insinue quanto à eficácia do tratamento, nem se pode voltar a exprimir por palavras os conceitos, opiniões e crenças de antes, pois isso destrói e anula o tratamento. O objetivo é transformar o padrão mental que tem dominado o subconsciente, ou seja, o clima mental em que você tem vivido, com todo o seu conjunto de circunstâncias negativas. São Paulo disse: você é formado pela renovação da sua mente. Essa renovação é feita por meio da mudança de cada crença antiga que se apresenta em nossa vida, ou em nossa consciência, quando sabemos que está em desacordo com a verdade. Há convicções que estão tão arraigadas que são o que se chama na linguagem metafísica de cristalizações. Essas exigem mais trabalho do que outras, mas cada negação e afirmação feita em relação a essas cristalizações apaga o projeto original até que ele desapareça completamente, e nada mais reste além da verdade. Você verá milagres ocorrendo em sua vida, em seu ambiente e em suas condições. Não tendes defeitos, mas a aparência de defeitos. O que você vê como defeitos morais ou físicos é transitório porque, à medida que você conhece a verdade de seu verdadeiro eu, seu Cristo, seu eu superior, seu Filho perfeito de Deus feito à semelhança do Pai, as imperfeições que você está apresentando ao mundo começam a ser apagadas. Esse é um fato verificável. Todo estudante de metafísica cristã pode corroborar o que acabei de lhe dizer. Essa é a grande verdade. Nunca se esqueça dela. Comece a praticá-la agora.
Quanto mais ela for praticada, mais será compreendida, mais avançará e mais feliz você se sentirá. Lembre-se, você é único, como suas impressões digitais. Você foi criado por um projeto único, para um propósito especial que não pode ser cumprido por ninguém além de você. Foram necessários 14.000 anos para que você evoluísse e chegasse onde está hoje. As expressões de Deus são infinitas. Você e eu somos apenas duas dessas infinitas expressões. O seu Cristo é um ser inteligente que o ama delirantemente e está há séculos esperando que você o reconheça. Chegou a hora. Fale com ele, consulte-o e espere por suas respostas. Ele é o único guia e mestre para você. Quando você entender, aceitar e perceber essa verdade, será o nascimento de Cristo para você. Isso é o que foi profetizado para esta época. Ele é o Messias. Não é o fato de Jesus ter nascido de novo agora. É que cada um vai encontrar o Cristo na sua consciência e no seu coração, tal como aconteceu com Jesus. É por isso que o chamaram de Jesus Cristo. Capítulo 4. O decreto. Toda palavra pronunciada é um decreto que se manifesta exteriormente. A palavra é o pensamento pronunciado. Jesus disse duas coisas que não foram levadas a sério. Primeira, pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras serás justificado. Isto não significa que os outros nos julgarão pelo que dissermos, embora isso também seja verdade. Como já devem ter visto, o mestre ensinava metafísica, só que a raça humana ainda não estava suficientemente madura para compreender. Em várias ocasiões, avisou que tinha muitas outras coisas para dizer, mas que não podiam ser compreendidas. Noutras ocasiões, disse que quem tivesse ouvidos para ouvir, que ouvisse. A segunda referência que fez ao poder da palavra foi: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Não é possível exprimi-lo de forma mais clara. Proponho-vos que prestem atenção a tudo o que decretam num só dia. Deixem-me recordar-vos. O negócio está muito mal. As coisas estão muito más. A juventude está perdida. O trânsito está impossível. O serviço é insuportável. Não se consegue serviço. Não deixes as coisas penduradas porque vão roubá-las. Os ladrões estão assaltando em cada esquina. Tenho medo de sair. Olha, vais cair. Cuidado, ainda te matam. Vais ser atropelado por um carro. Vais quebrar isso. Sou tão azarado. Não posso comer isso, faz-me mal. A minha má memória, a minha alergia, a minha dor de cabeça, o meu reumatismo, a minha má digestão. Aquele é um bandido. Aquele é um desgraçado. Era para ser, quando não era. Não te surpreendas e não te queixes se vires isso acontecer. Tu decretaste-o. Deste uma ordem que tem de ser cumprida. Agora lembra-te, e nunca mais te esqueças, cada palavra que proferes é um decreto, positivo ou negativo. Se for positivo, manifesta-se no bem. Se for negativa, manifesta-se no mal. Se for contra o teu próximo, é o mesmo que se eu a decretasse contra ti. Isso será devolvido a ti. Se for bondoso e compreensivo para com os outros, receberás bondade e compreensão dos outros para contigo. E quando algo irritante, negativo, desagradável lhe acontecer, não diga: mas eu não estava a pensar ou a temer que isso me acontecesse. Tenha a sinceridade e a humildade de tentar lembrar-se dos termos em que se exprimiu sobre outra pessoa. Em que momento saiu do seu coração enraizado ali, um conceito muito antigo, que talvez não seja mais do que um costume social como a generalidade dos citados acima, e que não tem mesmo vontade de continuar a usar. Como é o sentimento que acompanha um pensamento que o grava mais firmemente no subconsciente? O Mestre Jesus, que nunca usava palavras supérfluas, exprimiu-o muito bem quando disse: o que sai da boca procede do coração. E isto dá-nos a chave inconfundível. O primeiro sentimento que nos ensinam é o medo. É-nos ensinado primeiro pelos nossos pais e depois pelos nossos professores de religião. Quando sentimos medo, o nosso coração acelera. Muitas vezes dizemos: o meu coração quase saltou pela boca, para mostrar o grau de medo que sentimos num determinado momento. É o medo que está por detrás de todas as frases negativas que citei acima.
São Paulo disse: somos transformados pela renovação da nossa mente. Sempre que se encontrar dizendo uma frase negativa, saberá que tipo de equívoco tem enraizado no seu subconsciente, saberá a que tipo de sentimento se deve, medo ou desamor. Risque-a, apague-a e negue-a como mentirosa e afirme a verdade, se não quiser continuar a manifestá-la no seu exterior. Após um curto período de tempo desta prática, notará que o seu discurso é diferente. A sua maneira de pensar é diferente. Tu e a tua vida serão transformados pela renovação da tua mente. Quando estiveres na companhia de outras pessoas, estarás perfeitamente consciente do tipo de conceitos que elas têm e os verás em tudo o que lhes acontece. Sempre que ouvires conversas negativas, não afirmes nada do que elas dizem. Pense: não aceito isso, nem para mim, nem para eles. Não precisa de lhes dizer. É melhor não divulgar a verdade que está a aprender, não porque tenha de escondê-la, mas porque há uma máxima oculta que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Pela lei da atração, todo aquele que está pronto para subir de nível é automaticamente atraído por aquele que o pode fazer avançar, por isso não tente ser catequista. Não obrigues ninguém a aprender a verdade, pois podereis descobrir que aqueles que julgáveis mais dispostos são os menos receptivos a ela. Foi isto que Jesus quis dizer quando afirmou: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Capítulo 5. A fé move montanhas? Como e por quê? Todas as pessoas conhecem esse ditado e repetem-no constantemente. O fazem porque não sabem o que significa, nem por quê, nem como é que a fé move montanhas. Poucos sabem que o medo também move montanhas. O medo e a fé são uma e a mesma força. O medo é negativo, e a fé é positiva. O medo é a fé no mal, ou seja, a convicção de que o mal vai acontecer. A fé é a convicção de que o que vai acontecer é bom, ou que vai acabar bem. O medo e a fé são duas faces da mesma moeda. Veja bem, nunca tememos que nos aconteça algo de bom. Também nunca dizemos: temos fé que nos vão acontecer coisas más. A fé está sempre associada a algo que desejamos, e eu não acredito que desejes o mal para ti. Mas teme-o, não é verdade? O que tememos, atraímos e nos acontece. Agora, quando isso acontece, geralmente dizemos com ar triunfante: ah, eu sabia. Sente-o, e correm a contá-lo e a repeti-lo como se quisessem exibir os vossos poderes de clarividência. E o que realmente aconteceu foi que pensaste nisso, com medo. Claro que sim. Pressentiste-o, tu próprio o dizes. Sabe que tudo o que é pensado quando se sente uma emoção é o que se manifesta ou atrai. Antecipou-o e esperou por ele. Antecipar e esperar é fé. Agora repare que tudo que espera com fé vem até ti. Acontece-lhe. Então, se sabe que é assim, o que o impede de usar a fé para tudo o que deseja. Amor, dinheiro, saúde, etc. É uma lei natural. É uma ordenação divina. Cristo ensinou-a com as seguintes palavras que conheceis: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não fui eu que a inventei. Está em Mateus, capítulo 21, versículo 22. E Marcos diz ainda mais claramente: tudo o que pedirdes quando rezardes, acreditai que o recebereis, e ser-vos-á dado. São Paulo explica-o com palavras que não têm outra interpretação. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Disse-vos acima que a fé é a convicção do bem. Agora vou dizer-vos que a convicção vem do conhecimento. Suponhamos que vives no interior e que nunca foste à capital. Quer ir à capital e apanha o ônibus, o carro ou o avião. Sabe onde fica a capital e como chegar lá. Um dia, dirige-se para a capital e utiliza o meio de transporte que mais lhe convém, mas pelo caminho não tem medo de se desviar para a lua, não é verdade? Se fosses um índio selvagem, poderias estar tremendo de medo porque não tens consciência do que está acontecendo. Mas sendo uma pessoa civilizada, vai calmamente, sabendo que a qualquer hora chegará à capital. É o conhecimento. A ignorância dos princípios da criação é o que faz o mundo temer o mal, não sabendo como usar a fé, nem mesmo o que é fé.
A fé é a convicção, a certeza, mas esta deve ser baseada no conhecimento de algo. Sabes que a capital existe e que te diriges para ela. É por isso que sabes que não vais à lua. Agora sabes que quando desejas alguma coisa, se tiveres medo de não a receberes, não a receberás. Se a negares antes de a receberes, como no exemplo já dado da oração a Deus pela generalidade da humanidade. Meu Deus, concede-me tal coisa, embora eu saiba que não me darás, porque pensarás que não é boa para mim, não a receberás porque a negaste de antemão. Confessou que não o espera. Deixem-me dar-vos a fórmula metafísica para obter o que se deseja. É uma fórmula. Deve ser usada para tudo. Faça o teste por si mesmo. Não acredite cegamente em mim. Eu desejo tal coisa, em harmonia para com todo mundo e de acordo com a vontade divina. Sob a graça e de uma forma perfeita. Obrigado, Pai, por teres me ouvido. Agora não duvides nem por um instante. Usaste a fórmula mágica. Cumpriu toda a lei, e não tardará muito a ver o seu desejo manifestar-se. Tende paciência. Quanto mais esperar, mais depressa verá o resultado. A impaciência, a tensão e o esforço mental destroem o tratamento. A fórmula é o que em metafísica se chama um tratamento. Para que saibas o que fizeste ao repetir a fórmula, vou explicar o processo detalhadamente. Ao dizeres em harmonia para todo mundo, afastaste todo o perigo de a tua conveniência prejudicar os outros, tal como não te é possível desejar mal a outrem. Ao dizeres de acordo com a vontade divina, se o que desejas não é perfeito para ti, verás acontecer algo muito melhor do que esperavas. Neste caso, significa que o que desejava não seria suficiente, ou não seria tão bom como pensava. A vontade de Deus é perfeita. Quando se diz sob a graça e de forma perfeita, está-se a guardar um segredo maravilhoso. Mas deixem-me dar-vos um exemplo do que acontece quando não se sabe pedir sob a graça e de forma perfeita. Uma senhora precisava urgentemente de uma quantia de dinheiro e pediu-a para o dia 15 do mês. Tinha fé absoluta de que a receberia, mas o seu egoísmo e indiferença não a inspiraram a pedi-la com consideração por ninguém. No dia seguinte, a sua filha foi atropelada por um carro, e no dia 15 daquele mês, recebeu a quantia exata que tinha pedido. A quantia foi-lhe paga pela companhia de seguros pelo acidente da sua filha. Ela fez valer a lei contra si própria. Pedir sob a graça e de modo perfeito é trabalhar com a lei espiritual. A lei de Deus que se manifesta sempre no plano espiritual. Lá no plano espiritual, tudo é perfeito, sem impedimento, sem obstáculo, sem inconveniente, sem tropeço ou prejuízo para ninguém, sem luta ou esforço, sem problemas, sem dificuldades, tudo com muito amor, e essa é a nossa verdade. Essa é a verdade, que quando conhecida nos liberta. Obrigado, Pai, por me teres ouvido, é a mais alta expressão de fé que podemos apreciar. Jesus a ensinou e aplicou-a em tudo, desde antes de partir o pão com que alimentou 5.000 pessoas, até ao modo de transformar o vinho no seu sangue, dando graças ao Pai antes de ver a manifestação. Como verá, tudo o que Jesus ensinava era metafísico. O que quer que desejes, o que quer que precises, podes manifestar. O Pai já previu tudo, já deu tudo, mas tu tens de pedir quando sentires necessidade. Só tens de te lembrar que não podes pedir o mal para os outros porque ele é te devolvido, e tudo o que pedes para ti, deves pedir também para toda a humanidade porque somos todos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, pede coisas grandes. O Pai é muito rico e não gosta de mesquinharias. Não digas, ó Deus Pai, dá-me uma casinha. Eu só peço uma casinha, mesmo que seja pequena, quando na realidade precisas de uma casa muito grande, porque tens uma família grande. Só receberás aquilo que pedires. Peça assim: Pai, dá a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. E agora faça a sua lista. Para fortalecer a sua fé, faça uma lista das coisas que quer, ou precisa. Enumere os objetos ou as coisas. Ao lado desta lista, faça outra lista das coisas que deseja ver desaparecer, em si ou no exterior. No mesmo papel, escreva a fórmula que lhe dei acima. Agora leia o seu papel todas as noites. Não se deixe levar pela menor dúvida.
Agradeça sempre que pensares no que escreveste. Quando vires que as coisas que escreveste se realizam, risque-as. E no final, quando as vires todas realizadas, não sejas ingrato ao ponto de pensares: se calhar iam ser-me dadas de qualquer maneira, porque isso é mentira. Elas foram-lhe dadas porque as pediu corretamente. O exterior acomodou-se para as deixar passar. Como já está muito habituado a sentir medo pelas mais variadas razões, sempre que se vir atacado por um medo, repita a seguinte fórmula, que apagará o reflexo que gravou no seu subconsciente. Eu não tenho medo, não quero ter medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada a temer. Eu tenho fé, quero sentir a fé. Um grande mestre dizia: a única coisa a temer é o medo. A fórmula deve ser repetida mesmo quando se está a tremer de terror. Nessa altura, mais ainda. Só o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé são suficientes para anular todos os efeitos do medo e para nos colocar no polo positivo da fé. Suponho que conhecem o princípio psicológico que diz que quando um hábito é apagado, tem de ser substituído por outro. Cada vez que uma ideia cristalizada no subconsciente é negada ou rejeitada, ela apaga-se um pouco. O pequeno vazio assim criado deve ser imediatamente preenchido com uma ideia contrária. Caso contrário, o vazio atrairá ideias do mesmo gênero, que estão sempre suspensas na atmosfera, pensadas por outros. Pouco a pouco, verás os teus medos desaparecerem, se tiveres a vontade de ser constante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que surgirem. Pouco a pouco, verás que só te acontecerão as coisas que desejas que aconteçam. Pelos seus frutos os conhecereis, disse-lhes Jesus. Este grande instrumento, o poder do decreto, é-nos dado a conhecer na extraordinária história da criação que se encontra nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, na Bíblia. Sugiro que dedique agora algum tempo a ler este maravilhoso relato. À medida que for lendo, compreenderá que o homem, isto é, você e eu, não foi criado para ser uma peça de circunstância, vítima de condições ou uma marionete movida por poderes fora do seu domínio. Em vez disso, descobrimos que o homem ocupa o pináculo da criação, que longe de ser a coisa mais insignificante do universo, ele é pela própria natureza dos poderes que lhe foram dados pelo seu Criador, a autoridade suprema designada por Deus para governar a terra e todas as coisas criadas. O homem é dotado dos mesmos poderes do Criador porque é feito à sua imagem e semelhança. O homem é um instrumento através do qual a sabedoria, o amor, a vida e o poder do Espírito Criador se manifestam em plenitude. Deus colocou o homem no universo reativo e obediente, incluindo o seu corpo, os seus assuntos, o seu ambiente, que não tem outra alternativa senão a de levar a efeito os mandamentos ou decretos da sua autoridade suprema. O poder de decretar é absoluto no homem. O domínio que Deus lhe deu, irrevogável, e embora a natureza básica do universo seja boa na avaliação do Criador, ela só pode aparecer ao homem como ele decreta que apareça. Vemos que, enquanto o homem foi obediente ao seu Criador, manteve o seu poder de pensar e de decretar em sintonia com o espírito do bem, que é a estrutura da criação. Viveu no universo de bem, um jardim do Éden. Mas quando o homem caiu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e escolheu basear o seu pensamento e o uso dos seus poderes no bem e no mal, o que, como agente livre, podia fazer, encontrou imediatamente suor e cardos misturados com o seu pão de cada dia. Desde a queda, o homem tem se ocupado em declarar o seu mundo bom ou mau, e as suas experiências têm estado de acordo com os seus decretos. Isto demonstra evidentemente como o universo reage, e quão completo e abrangente é o domínio e a autoridade do homem. Capítulo 6. O amor. Este capítulo é tudo o que você precisa para completar seu conhecimento sobre o primeiro princípio da criação, o princípio do mentalismo, cujo lema é tudo é mente. Jesus Cristo disse: Vós sois deuses. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Assim como a criação, toda ela foi um pensamento manifestado. O homem, que é um Deus em potencial, cria com o pensamento tudo o que vê manifestado na igualdade e semelhança de seu Criador.
Isso vocês aprenderam. Você também aprendeu a mecânica dessa criação mental, o caráter, positivo ou negativo, do que criou. A força, fé ou medo, que determina o caráter. A maneira de mudar o aspecto externo do que criou, negando e afirmando. O poder da palavra, que é o pensamento falado e que, portanto, confirma os comandos que você deu com seus pensamentos. E finalmente a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor, o mais elevado, o perfeito. Você sabe que essa verdade é que fomos criados perfeitos por um Criador perfeito, com a essência perfeita de si mesmo, com livre-arbítrio para criar positiva ou negativamente. Portanto, o mal não é uma criação de Deus. Isso desaparece ao substituir o pensamento e a palavra positiva que Jesus disse: não resistais ao mal. Mateus 5:39. Ou seja, que dominemos o mal com o bem. De agora em diante, você nunca mais poderá culpar ninguém pelo que acontece com você. Terá de olhar para si mesmo e se perguntar: como estava meu clima mental nessa circunstância? Foi positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que tipo de decretos lancei com minhas palavras? Pelos frutos os conhecereis. Terá de ser honesto e responder a verdade. Está satisfeito com o que está vendo? Ou não gosta? Você dirá. Agora, na metafísica cristã, dizemos que Deus tem 7 aspectos: amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Veja, todos esses aspectos são estados invisíveis, portanto, são mentais. Não podemos vê-los ou tocá-los. Apenas sentimos e apreciamos seus efeitos. Eles existem, agem, são reais, são coisas, e nenhum deles pode ser negado. O amor é chamado de caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a mais potente de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que realmente é o amor. A maioria acredita que ele é o que se sente em relação aos pais, filhos, cônjuges ou amantes, etc. Afeto, carinho, atração, antipatia e ódio são todos graus diferentes da mesma coisa, sentimento. O amor é muito complexo e não pode ser definido por uma única palavra, mas como em nosso planeta, o amor é entendido como sensação, e embora a sensação seja, por assim dizer, apenas a borda externa do amor, vamos tentar aproximar a sensação do amor o máximo possível para começar a entendê-lo. O ponto central na escala que vai do ódio ao sentimento que chamamos de amor é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se ama demais ou em excesso, falta tolerância e boa vontade. Quando alguém odeia, falta tolerância e boa vontade. Em outras palavras, tanto o amor excessivo quanto o desamor excessivo são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse: paz aos homens de boa vontade. Isso implica que tudo que vai além disso não traz paz. A paz está no centro, o equilíbrio perfeito, nem de mais nem de menos, em tudo. Todos os excessos, até mesmo o excesso do bem, excesso de dinheiro, excesso de amor, excesso de caridade, excesso de oração, excesso de sacrifício, etc., desequilibram o peso da balança. Eles levam mais para um lado e tiram a paz. Quando Gênesis diz: de todos os frutos do paraíso podereis comer, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é exatamente isso que ele quer dizer. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os galhos se ramificam a partir desse centro, espalhando-se por todos os lados e produzindo frutos. Alguns deles são bons, outros são ruins. Eles simbolizam os extremos. Veja então que o fruto proibido que tem causado tanta tribulação no mundo, nada mais é do que os extremos, o excesso em todos os aspectos, pois Deus, que criou tudo, declarou que toda a sua obra era boa, leia em Gênesis, e só menciona a palavra mal em relação ao excesso. Permita-me fazer um parêntese para recomendar que você leia e medite no capítulo 3 de Eclesiastes, que começa assim: tudo tem seu tempo. A Bíblia. Voltemos ao amor. As mães que afirmam amar tantos filhos que não permitem que eles saiam do ninho, nem que se casem, nem que hajam independentemente delas quando forem homens e mulheres adultos, não amam. Elas são egoístas e o que sentem é um desejo de posse.
O mesmo acontece com as namoradas e esposas que sofrem torturas de ciúme. Esses tipos de amor não passam de sentimentos exagerados. Eles ultrapassam os limites e, portanto, vão muito além da tolerância e da boa vontade. O sentimento excessivo geralmente prova que há uma falha no desenvolvimento da inteligência. Isso, sem dúvida, causará indignação nas pessoas que enchem a boca com muito sentimentalismo. Ninguém gosta de ter sua falta de inteligência exposta por outra pessoa, mas ela pode provar isso. O excesso de emocionalidade, como todo excesso, é ruim. É a prova de que há falta do que a contrabalança. O excesso de calor, por exemplo, é equilibrado por uma quantidade igual de frio para torná-lo suportável ou desagradável. A inteligência é fria, a emoção é quente. Uma grande capacidade emocional é uma qualidade magnífica e altamente desejável, desde que seja equilibrada com igual capacidade intelectual. É isso que produz grandes artistas. Mas o artista tem sua arte na qual pode usar todo o seu poder emocional. Por outro lado, a pessoa excessivamente emocional e intelectualmente subdesenvolvida derrama toda a sua paixão nos seres humanos ao seu redor, tenta prendê-los e fazê-los cumprir suas ordens. O remédio para a emocionalidade excessiva é pensar e refletir muito, especialmente meditar por algum tempo e diariamente sobre a inteligência, começando com a pergunta: o que é inteligência? Continuando, pense que tudo contém inteligência no universo, plantas, animais, etc. E termine afirmando: eu sou inteligente, com a inteligência do próprio Deus, pois fui criado a partir da própria essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e a partir da inteligência de Deus. Poucos dias depois de repetir esse tratamento, você perceberá uma mudança na elasticidade e na penetração mental. E depois de apenas uma semana de exercício, você notará uma transformação na maneira como ama os outros, uma serenidade e uma generosidade peculiar que você nunca se imaginou capaz de expressar. Ao mesmo tempo, você perceberá uma mudança total nos outros, em relação a si mesmo. Isso ocorre porque somos indivíduos, ou seja, indivisíveis, e o que afeta um, afeta todos. O degrau que você sobe ajuda toda a corrida. Vamos nos voltar agora para o inimigo número 1 de toda a humanidade, o ressentimento e o rancor, para não dizer o ódio. Não há quase nenhum ser humano que esteja isento de ressentimento, sem saber que ele amarga toda a vida, influencia mal todas as manifestações e é a causa de todas as decepções que sofremos, mesmo quando aprendemos a negar e afirmar, a conhecer a verdade, a observar e corrigir nossos pensamentos e palavras. Um único ressentimento, um rancor gravado no subconsciente e na alma, age como uma pequena fonte de fel que emana sua gota de amargura, manchando tudo e, surpreendentemente, neutralizando nossos maiores anseios. Nada, nem mesmo a demonstração mais perfeita, pode durar enquanto houver esse foco infeccioso estragando o nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões se cansam de defender o perdão e o amor para com nossos inimigos. E tudo é em vão, enquanto não nos ensinam a maneira prática de impor o perdão àqueles que nos ferem. É comum ouvirmos as pessoas dizerem: eu perdoo, mas não consigo esquecer. Isso é uma mentira. Enquanto a pessoa se lembrar de uma mágoa, ela não a perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para nossa própria conveniência, pois isso nos estabelece no ponto central de equilíbrio, o da tolerância e da boa vontade, e esse esforço é o amor. São João, o apóstolo do amor, diz: o amor é o cumprimento da lei. Cumprir a lei do amor é cumprir todas as leis. É estar com Deus, em Deus. É ser feliz, satisfeito e completo em todas as nossas manifestações. Meu professor costumava dizer: o homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo. E aqui está a receita para amar bem. Sempre que sentir algo desagradável em relação a outra pessoa, ou se sentir ressentido com algo que lhe foi feito, ou reconhecer que tem um ressentimento aberto ou um desejo de vingança, comece deliberadamente a se lembrar, não para tentar esquecer o que aconteceu agora, mas para se lembrar de todas as coisas boas que sabe sobre essa outra pessoa. Tente reviver os momentos agradáveis que você desfrutou na companhia dela, em tempos passados,
antes do momento em que ela o magoou. Insista em se lembrar das coisas boas, das boas qualidades da pessoa, da maneira como você pensava nela. Se você conseguir rir de uma piada que ela disse ou de algo engraçado que vocês gostaram juntos, o milagre foi feito. Se um único tratamento não for suficiente, repita-o quantas vezes forem necessárias para apagar a amargura ou ressentimento. É bom que você faça isso, até 70 vezes 7. Esse é o cumprimento da lei dada por Jesus. Não resista ao mal. Isso é dar a outra face. É amar nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. Tudo isso sem nos expormos a ser pisoteados. Se você fizer isso com sinceridade, perceberá algo muito estranho. Primeiro, você se sentirá liberto. Depois, uma montanha de pequenos inconvenientes que lhe aconteceram e que você não sabia o que atribuir a eles desaparecerá como que por encanto, e sua vida correrá sobre trilhos. Além disso, você se verá amado por todos, até mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam muito de você. A técnica dos tratamentos metafísicos, decretos e afirmações. A seguir, você aprenderá a formular suas orações, que na metafísica chamamos de tratamentos. Assim como durante todo o dia, estamos pensando e decretando, durante todo o dia estamos orando, negativa ou positivamente, e criando nossas próprias condições, estados e eventos. O importante é permanecer no estado de espírito que a oração expressa. Se depois de afirmar, você se permitir voltar ao polo negativo, você destruirá o efeito da oração. Observe seus pensamentos. Observe suas palavras. Não se deixe levar pelo que os outros expressam. Lembre-se de que eles não sabem o que você já sabe. Tudo o que você pensar e pedir para si mesmo, pense também para os outros. Somos todos um em espírito e essa é a maneira mais eficaz de doar. Melhor do que pão e esmola, pois o pão e a esmola duram apenas alguns momentos, enquanto a verdade permanece com o outro para sempre. Mais cedo ou mais tarde, seu dom espiritual entrará em sua mente consciente e você terá feito o trabalho de salvação em um irmão. O princípio do ritmo, que é a lei do pêndulo, o bumerangue, devolve a você o bem que você faz, assim como o mal que você faz. Foi dito que um com Deus é a maioria, de modo que uma única pessoa que eleva sua consciência ao plano espiritual e reconhece a verdade da maneira expressa acima, é capaz de salvar uma organização da ruína, de salvar uma comunidade, uma cidade ou uma nação da crise, porque ela age no plano espiritual que é a verdade, e a verdade domina todos os planos inferiores. Conheça a verdade e ela o libertará. Diante da própria doença ou da doença de outra pessoa. Eu não aceito essa aparência para mim ou para qualquer outra pessoa. Eu sou a vida. Em você, em mim e em todo o mundo. Obrigado, Pai, por ter me ouvido. Repita essa afirmação sempre que vier à mente o caso que o levou a expressá-la. Em qualquer caso de medo, eu não aceito medo. Deus é amor. Eu sou filho dele. Eu sou amor. Feito de amor. Por amor. Obrigado, Pai, por ter me ouvido. Em todos os casos de tristeza própria ou alheia, não aceito isso. Eu sou a alegria. Eu sou a felicidade. Comece a listar todas as coisas boas que você tem. Obrigado, Pai. Diante de qualquer manifestação de escassez, não aceito essa aparência. Meu mundo contém tudo. Eu sou a abundância de tudo. Obrigado, Pai, porque hoje tudo está coberto. Diante de tudo que é contrário à paz mundial ou individual, não aceito essa aparência de conflito. Eu sou a paz, a harmonia, a ordem. Somos todos um. Pai, perdoe os que não sabem o que fazem. Eu os perdoo e perdoo a mim mesmo. Obrigado, Pai, que me ouviu e sempre me ouve. A metafísica contida nos 10 mandamentos. Apresentamos aqui apenas 2, o 5º e o 6º. Entre as chamadas leis de Deus que você estudará assim que tiver vontade de aprendê-las, há uma chamada lei da correspondência. Ela não tem nada a ver com cartas ou correio. Correspondência significa, nesse caso, aquilo que corresponde a outra coisa, ou seja, igual a.
bem como aquilo que é igual. Estou sendo claro? Essa lei determina que as condições de cada plano, ou de cada estado de consciência, se repitam em todos os planos, em todos os lugares. Por exemplo, estamos sempre querendo saber como são as características do além. Digamos, esse além sempre se refere ao plano acima da Terra ou ao plano abaixo da Terra. O lema dessa lei é: assim como é em cima, é embaixo, e assim como é dentro, é fora. Ou seja, assim como na Terra temos governos, escolas, professores, problemas e a maneira de resolvê-los. Há mãos, pés, ouvidos, olhos, há sons, tempo, espaço, há flores e frutos, enfim, você sabe o que significa. Em todos os planos. Em todos os planos há o que corresponde a tudo isso, mesmo que esses outros planos sejam invisíveis aos nossos olhos terrenos. A única diferença é que à medida que você sobe nos planos, as mesmas condições se tornam menos densas, mais espaçosas, digamos, mais puras, mais belas, mais interessantes, mas mais complicadas porque em cada plano superior há uma dimensão a mais do que no plano anterior. Isso não significa que será difícil para nós viver no novo plano depois de deixarmos o antigo. Não, pela simples razão de que não é mais difícil para uma criança andar somente depois que ela aprendeu que nada de ruim lhe acontecerá quando ela se soltar. Vamos direto ao ponto. O quinto mandamento da Terra diz: não matarás. Isso nos ensina que não devemos matar. Você não deve. É ruim. Mas por que isso é errado? Ninguém realmente lhe diz. Você simplesmente não deve matar. Vamos para o plano do além. Lá, existe a mesma lei, só que ela diz: não matarás por mais que tentes. Você não só não terá sucesso, mas como o instrumento não encontra nada para matar, ele volta para o lugar de onde veio. Você o atirou. Ele o machuca, ou o atinge. Você não gosta disso e isso não lhe convém. Você não tentará novamente, pois aprendeu a não matar. Agora, por enquanto, vamos estudar o sexto mandamento. Não roubarás. Ele segue o mesmo princípio. Na Terra, somos ensinados a não roubar. Isso é errado. E no plano do além, o mandamento diz: você não pode roubar o que não lhe pertence. Nem tente, você não pode. Você pode obter um objeto igual, mas nunca o mesmo. Ele não ficará com você e retornará ao seu legítimo proprietário. Na Terra, esses mandamentos pareciam proibições. No próximo plano, eles são revelados a você como condições, leis, princípios. Eles não podem ser violados. Ninguém pode matá-lo ou roubá-lo. Você não pode matar nada nem ninguém, não pode se apropriar do que pertence aos outros, nem ninguém pode se apropriar do que pertence a você. Mas essa não é a única felicidade. Observe com atenção. Quando aqui na Terra você já for incapaz de matar ou roubar, está pronto para aprender as condições do outro plano, que é chamado de plano da consciência. Ou seja, quando você aprender a primeira lição, passa a aprender a segunda lição, não é mesmo? É isso mesmo. Mas a grande felicidade é que quando você aprende a segunda lição, não precisa estar morto e no outro plano. Não, você está vivo e se recuperando aqui na Terra. Você aplica a segunda lição e fica surpreso ao descobrir que essa lei funciona para você tão bem aqui na Terra quanto no céu. Isto é, quando você sabe que a verdade é que ninguém pode matar e ninguém pode roubar, ninguém vai matá-lo e ninguém pode roubá-lo. Ninguém o matará e ninguém poderá roubá-lo. Ninguém pode levar seu carro da sua porta, mesmo que você deixe a chave presa a ele. Ninguém pode arrancar sua bolsa do seu braço, ou invadir sua casa à noite, ou cobrar a mais de você. Nada, nada, nada que não seja honesto pode acontecer com você. O que é seu, é seu. É seu, e de mais ninguém. Vamos explicar por que em alguns parágrafos o porquê de você não poder matar. Porque a vida é apenas isso. Vida, ela não é a morte. A vida não pode morrer. Isso seria uma contradição em termos. A vida é eternamente vida e nunca pode ser morte. Então você dirá: o que acontece comigo? Eu nunca morro porque estou vivo. Exatamente. Você está na eternidade. Ninguém pode tirar sua vida de você. Sua vida é Deus. Quem tira a vida de Deus? É por isso que você também não pode matar ninguém.
ele continua mais vivo do que nunca no próximo plano, assim como você. Mas agora você sabe que o que você faz na Terra também é devolvido a você, pela lei da correspondência. Porque tudo em um plano tem sua correspondência nos outros, em todos os outros. Essa lei diz: não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Você sabe o motivo. Se ainda não aprendeu a obedecer a essa lei, comece a observar como tudo o que você faz aos outros, seja para o bem ou para o mal, é devolvido a você. Agora, por que você não pode roubar? O que faz essa lei funcionar? Em primeiro lugar, você saberá que chegou a um impasse se ainda não tiver decidido aceitar a lei da reencarnação. Ah, nossa! Você diz: o que temos aqui? Um de nossos lemas metafísicos é: o que você não pode aceitar, ignore, mas continue ouvindo. Se não gostar da ideia, não reencarne, mas você também não avançará. Você permanecerá estagnado. Pelo mesmo motivo que quem não quiser aceitar que o sol nascerá amanhã terá de entrar em um armário todas as manhãs e permanecer trancado lá durante todas as horas de sol, todos os dias. A lei da evolução é uma eterna experimentação e superação, como já vimos acima na criança que aprende a andar e que não precisa ter medo, pois só aprende se soltar. Você sabe que tudo muda de uma coisa para outra, como de um óvulo que se torna um bebezinho, como de uma criança que se torna um jovem, como de um jovem que se torna adulto ou depois um velho, e então deixa a velha casca aqui e vai procurar uma nova no além. Quando um ser morre, ele se encontra em meio a um novo conjunto de circunstâncias no além, mas não perdeu nada de valor, como a audição, a visão, o sentimento, a vontade, o livre-arbítrio, a faculdade de se mover, de se comunicar com os outros, sua identidade, seu eu. Por outro lado, como há mais uma dimensão, a pessoa vê mais, ouve mais, sente mais, entende mais, compreende mais, abraça mais e assim por diante. Em outras palavras, nada do que foi adquirido pode ser perdido, apenas é adaptado às novas condições do plano. Isso significa que em cada plano, a pessoa adquire novas e maiores habilidades e conhecimentos. Em cada vida encarnada, você ganha novas experiências e aprende a usar novos objetos e instrumentos, que embora sejam materiais aqui na Terra, têm sua correspondência nos outros planos invisíveis. Que tipo de vantagem haveria em se tornar um músico consagrado neste mundo e não ser capaz de exteriorizar isso no plano seguinte? E você chegou à grande explicação. O que você adquire, você sabe. Os instrumentos que teve de empregar, aprender a usar, como talheres, uma cama, um fósforo, etc. Em cada plano eles têm suas correspondências, não se esqueça, e esses, já sendo seus, por direito de consciência dizemos em metafísica, aparecem automaticamente em sua vida ouvidas, um após o outro, porque você não pode nascer em uma família que não tenha os meios para lhe fornecer o que lhe pertence por direito de consciência. Muitas vezes, acontece de uma criança vir ao mundo em uma família sem aquilo que possui por direito, e logo acontece de a família adquirir isso por uma grande coincidência. É por isso que você não pode ser roubado do que é seu, nem pode tomar o que não conquistou ou superou em uma vida anterior. Portanto, a grande felicidade é que, conhecendo essa lei e essas condições, a lei funciona neste plano terrestre e em todos os planos. Portanto, você pode ter certeza de que ninguém pode lhe causar perdas, ninguém pode tirar nada de você, nem mesmo seu marido ou esposa, se você não tiver feito isso a outro. Então, o que você tem a temer? E se você aprendeu isso nesta vida, então você o tem por direito de consciência. Portanto, a maneira de viver feliz é aprender a metafísica dos 10 mandamentos. Com esse pequeno presente que lhe oferecemos, você terá colocado o pé no primeiro degrau da felicidade. Nunca me cansarei de recomendar que você leia este livrinho constantemente. Não o jogue na gaveta. Coloque-o em seu bolso ou em sua carteira. Releia-o se puder, todos os dias. Tente praticá-lo. Lembre-se de suas instruções e quando achar que é hora de adquirir mais instruções, assista às nossas palestras e obtenha os livros. Isso não lhe custará nada. Você só pagará pelos livros que deseja adquirir, pois eles precisam ser vendidos para serem reproduzidos. Receba todo o nosso amor. Que a luz da sua amada presença do Eu Sou
O envolva, preencha, ilumine, guie e o acompanhe. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixa um comentário, uma sugestão de livro, se inscreva no canal e ative as notificações para ser informado dos próximos áudios. Despertar Digital, o canal do conhecimento.